Essa série de eventos teve início na segunda-feira e hoje será com foco na atuação do nutricionista na área de saúde coletiva neste período de pandemia. Esse evento, ele tem a sigla CHA, porque aqui nós iremos ter o C de conhecimento, porque vamos aprender juntos. Tem o H de humanidade, porque é um encontro para troca de experiências e também troca de afetos. E tem o A de atitude, porque reconhecemos e valorizamos as atitudes positivas e proativas dos profissionais que têm se reinventado para superar esse momento de crise. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais esse chá do CRM3. Queremos convidar a nossa presidente, doutora Nina da Costa, para dar as boas-vindas para esse evento. Doutora Nina, é com você. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma realização do Conselho Regional de Nutricionista, principalmente por causa do momento que estamos vivendo. A nossa preocupação, no caso do Conselho, dos conselheiros, de toda a equipe, era como aproximar, né, o Conselho do nutricionista e não ficarmos tão distantes. Então, a Comissão de Formação Profissional, a Comissão de Eventos, junto com a Comissão de Comunicação, nós todos nos juntamos e elaboramos este chá. É um chá da tarde, né? Mas é um chá de conhecer, de conhecimento e de conversas e trocas de experiências. E, na verdade, este evento jamais poderia ser realizado se não houvesse a participação de vocês. Então, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, que possamos ter uma tarde gostosa, com trocas de experiência, como eu já falei, e que a gente possa sair daqui com um conhecimento a mais. E sem as nossas palestrantes, palestrante, né? Temos uma, é isso? E hoje a gente já observa o crescimento do nosso amigo, né? O lado masculino na nossa profissão, o que é super bem-vindo, porque são mais ideias diferentes para acrescentar. Então, gente, obrigado aos participantes e a vocês, os palestrantes, que vão poder dividir conosco o conhecimento de cada um e nas experiências de cada um no seu ambiente de trabalho. Muito obrigada, bom evento a todos e divulguem os próximos eventos que vamos ter e que esse seja mais um sucesso do nosso conselho. Muito obrigada e boa tarde a todos. Oswaldinete, com você. Muito obrigada, doutora Nina. Nós relembramos a todos para que mantenham seus microfones desligados, podem enviar perguntas, suas contribuições no chat. Pedimos também que todos coloquem o seu nome e o local onde atua, para que possamos ter esse registro também no chat do evento. Esse evento, ele é realizado pela Comissão de Formação do Conselho Regional da Terceira Região, e essa comissão é formada pela doutora Kátia Guimarães, que é a nossa coordenadora, a doutora Rosana Nogueira, a doutora Laura Magrini Alonso, doutora Vera Lúcia Salvo, doutora Irene Coutinho de Macedo, doutora Oswaldinete Silva, que sou eu, que serei uma das mediadoras desse evento, e temos também a doutora Lúcia Helena Bertônia, que é a gerente técnica, e o doutor André Lamy, que é o nosso chefe de setor da Comissão de Formação. Então, é um prazer estar com vocês. Obrigada pela participação de todos. E nós ressaltamos que o objetivo deste evento é a troca de experiências entre os nutricionistas da saúde coletiva. E o formato do evento é uma roda de conversa, onde nós teremos 2 mediadores. Eu serei a primeira mediadora e a doutora Rita de Cássia Bertolo Martins será a outra mediadora. E teremos 4 debatedores. Eles irão apresentar as suas ações com enfoque nas atividades realizadas em seu local de atuação neste período de pandemia,
abordando 3 aspectos das ações, né? O primeiro ponto é abordando o que bom que, né, o que deu certo. Então, celebrarmos o que deu certo, comentarmos o que não deu muito certo ou o que faltou fazer e discutirmos um pouco as possibilidades futuras, o que podemos construir juntos como categorias a partir dessas experiências que tivemos nesse período. Então, cada debatedor terá de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação e, ao final, nós iremos, então, apresentar algumas perguntas que tiverem no chat. Então, se você tem uma pergunta, tem uma contribuição, se você tem um depoimento de uma experiência exitosa que você teve na área de saúde coletiva e quiser colocar o seu depoimento aí no chat, ao final, conforme o tempo que nós tivermos, nós iremos abrir para as perguntas, lermos as perguntas, ou algum depoimento também que esteja no chat. Então, fique à vontade, coloque também o local de onde você é. E agora, então, eu vou passar a palavra para a mediadora, a doutora Rita de Cássia Bertolo Martins, que vai apresentar os nossos palestrantes, né, e vamos, então, iniciar, de fato, com a fala deles. Com você, Rita. Olá, boa tarde, pessoal, né, boa tarde, conselheiros, boa tarde, nutricionistas. Que bom contar com a presença de vocês nesse nosso encontro. Eu sou conselheira, representando o Mato Grosso do Sul, junto com a Oswaldinete, nessa gestão de 2020 a 2023, e atuo na docência, na área de nutrição e saúde coletiva, há um pouco mais de 20 anos, né? Meu vínculo atual é aqui com a Universidade Federal da Grande Dourados, e tenho, né, um trabalho em parceria com a Secretaria Municipal, então, desta forma também, né, atuo na Secretaria, junto, né, com a Secretaria de Saúde, na atenção primária em saúde, tá? Junto com a Oswaldinete, vou estar fazendo a moderação, e eu que vou estar acompanhando as questões que vocês colocam, né, os questionamentos que vocês colocam no chat. Então, né, fiquem à vontade, durante as apresentações, vocês podem estar colocando as suas perguntas, que eu, no final, né, após a fala deles, nós faremos a discussão, e vocês poderão participar através, né, do chat, poderão participar dessa discussão. Vou apresentar para vocês os nossos 4 convidados, né, que estarão abrilhantando esse nosso encontro, esse nosso chá, né, essa nossa hora do chá. Vou apresentar de acordo com a sequência de apresentação, tá? Então, nós vamos iniciar com o Dr. Anderson Leão Nogueira Holzbach, é nutricionista, mestre em Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária, tem especialização em Alimentação e Nutrição na Atenção Básica e também especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, atua na Gerência Estadual de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, é docente do curso de graduação em nutrição da Faculdade Campo Grande e atualmente é presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Nutrição, conselheiro do CONSEA, da CAISAN e membro do Núcleo Gestor Estadual da Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada. Na sequência, né, nós teremos a apresentação da doutora Valquíria Aparecida Isidoro. Ela é nutricionista, com MBA em Estratégia e Gestão Empresarial e especialização em Saúde da Família e Nutrição Clínica e em Nutrição Clínica Hospitalar. Atua como nutricionista do NASF-AP em 2 unidades básicas de saúde da região de Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, por meio da parceria pública entre o Hospital Albert Einstein e a Prefeitura Municipal de São Paulo. Atua na equipe do NASF desde 2015. Na sequência, teremos a doutora Alana Galeano, nutricionista, especialista em gestão da clínica nas regiões, e atualmente está cursando pós-graduação em acupuntura e também é mestranda em saúde da família. Atuou como nutricionista do NASF, de 2010 a 2014, e atualmente ela é a responsável pela coordenação técnica das equipes do NASF-AP do município de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E
para finalizar, né, as nossas apresentações, teremos a doutora Mariana Assica Antonietti, que é nutricionista, pós-graduada em atendimento e educação nutricional, instrutora de meditação, tem especialização em mindfulness e atua na equipe do NASF AP de uma unidade básica de saúde do Jardim Três Corações, em São Paulo. Então, sejam bem-vindos a esse evento, né? Contamos com a apresentação de vocês, que terão de 10 a 15 minutos para a fala. Posteriormente, nós teremos um momento de discussão, né, com os nossos participantes, tá? Então, como já mencionado anteriormente, todos os participantes, né, no momento nós já estamos com 102 participantes na nossa hora do chá, muito bom, e a gente pede para que vocês, né, coloquem as perguntas, mas também se identifiquem no chat, né, de que município vocês são, em que vocês estão atuando, para a gente ir compilando essas informações para passar posteriormente, ok? Então, passo a palavra agora para a Oswaldinete, para chamar os nossos palestrantes. Muito bem, agradecemos então já antecipadamente os nossos palestrantes e vamos convidar o Anderson. Doutor Anderson, começa com você. Boa tarde a todos e a todas, né? Quero agradecer o convite, né? O convite feito por colegas, né? Professora Oswaldinete, que foi minha professora, professora Rita, né? Que falou que ela é muito parceira do município de Dourados, mas eu gosto de enfatizar que ela é muito parceira da SES aqui. É muito bom poder contar com ela nos nossos trabalhos também. A doutora Nina, né, agradeço a ela por esse trabalho e gostaria de dizer que, enquanto gênero masculino, não me sinto nem um pouco desconfortável em tratar como feminino, viu? Embora a norma culta da língua portuguesa não permita, né, recomendo de outra forma, eu não me sinto nem um pouquinho incomodado em falar na maioria das nutricionistas, das profissionais, porque eu acho que o lado feminino é o lado mais bonito de uma pessoa e cai bem em qualquer pessoa, né? Parabéns pela hora do chá, né? Aqui em Mato Grosso do Sul a gente não toma chá, a gente toma tereré. Então, Kátia, hoje eu acho que um dos maiores desafios aqui para os mato-grossenses nesse momento de pandemia é justamente não poder compartilhar o tereré, porque é um hábito muito social nosso, né? Uma bebida que a gente senta em roda para tomar e nesse momento, pelo utensílio ser algo um veículo de transmissão, a gente acaba tendo que tomar o tereré de forma isolada, né? Bom, eu estou com o roteirinho aqui, vou tentar seguir nesse meu tempo, né, de 10 a 15 minutos. Gostaria só de frisar que depois da graduação, por aproximadamente 9 anos, eu atuei em município de pequeno porte, na Ponta, em NASF, em unidade básica de saúde, em hospital de pequeno porte, e depois, fazem 5 anos aproximadamente, eu fui convidado para atuar na gestão estadual, e aqui eu trabalho com a gestão da PNAM, né? Então, dando o suporte para os municípios do interior e também a capital, e que a gente trabalha de forma muito integrada e busca isso sempre. E vale destacar que a gente já vinha num cenário onde a gente já estava um pouco preocupado, né? Esses dias eu assisti uma live de professores de educação alimentar e nutricional, e eles colocaram uma coisa que eu já vinha refletindo de uma forma muito importante. A gente já estava numa condição crônica de fragilidade da atenção primária e da nossa saúde coletiva na área de alimentação e nutrição, porque a gente já não tinha mais o Conselho Nacional, né? A gente já perdeu. E depois também, mudando o bloco de financiamento da atenção primária, a gente vê, né, o NASF se desmanchando de uma certa forma, enquanto estrutura, né, nome NASF. E a gente sabe que nos municípios, quem toca os programas de alimentação e nutrição, da gestão, em grande parte são os nutricionistas do NASF, né? Os municípios de pequeno porte muitas vezes não têm recursos para contratar 2 nutricionistas, um para atuar no NASF até então, e outro para fazer a gestão. Então a gente via que o nutricionista do NASF, ele fazia o apoio matricial, ele atendia ambulatório, ele cuidava desses bancos, cuidava de Bolsa Família, cuidava dos programas de micronutrientes, atuava em academia de saúde, né? Então, quando a gente se viu nesse momento de pandemia, na verdade, a gente viu que toda essa situação, ela se descortinou, né? A gente viu um processo agudo de uma condição crônica que a alimentação e a nutrição, ela já vinha sofrendo. Então, a gente teve que tentar resgatar e fortalecer, enquanto gestão estadual,
de fazer um contato mais incisivo junto a esses municípios e ver quais eram as necessidades dele. A gente até tentou fazer um monitoramento para buscar saber quais eram as ações até então. No começo do ano, um pouquinho antes da pandemia chegar aqui no Brasil ou em Mato Grosso do Sul, a gente já tentou fazer um cadastramento, buscar um banco de dados para que a gente soubesse aonde tem nutricionista e quais eram responsáveis por quais programas no estado. A gente ainda carece de uma comunicação maior, então a gente não teve uma adesão a esse formulário por todos os colegas. Então, essa lacuna de comunicação e esse abismo de falta de informação de onde eu tenho nutricionista atuando e o que esses nutricionistas fazem ainda é grande, né? A gente ainda busca ferramentas, ainda busca melhorar essas estratégias para que a nossa comunicação ela se melhore e também para que a gente possa fazer com que o nosso apoio, enquanto Estado, chegue de uma forma mais efetiva aos municípios, né? Então, a gente viu aí que algumas ações, nesse momento, elas deixaram de ser executadas. A gente vinha ascendendo metas de programa Bolsa Família no Estado, de suplementação de vitamina A, por exemplo. A gente estava acompanhando maiores ações nos programas de academia da saúde, como, por exemplo. E, nesse momento de pandemia, a gente percebeu que as nossas metas começaram a cair, porque todos esses trabalhos eram realizados na atenção primária e os esforços, eles foram modificando, né? Então, até uma situação muito pessoal, né? Eu até havia comentado com alguns colegas que a gente permaneceu agora, de fato, né? Então, enquanto profissional de saúde coletiva, mas a gente deixou um pouquinho do núcleo da nutrição, né? Aqui na Secretaria de Estado de Saúde, a gente teve que, por exemplo, construir protocolos. E aí um dia chegaram e falaram para mim, você vai construir a parte do cuidado domiciliar. E aí eu falei, mas no âmbito da alimentação e nutrição? Não, não é no âmbito da alimentação e nutrição, é geral. E aí eu falei, mas eu sou nutricionista, não sei se eu dou conta. E aí eles falaram, não, mas agora ninguém é nutricionista, ninguém é psicólogo, ninguém é fisioterapeuta, todo mundo é profissional de saúde coletiva. Então a gente teve que superar essas nossas dificuldades e aí ajudar a construir esse tipo de documento, né? E a gente foi observando também que nos municípios isso acabou também acontecendo. Muitos profissionais que cuidavam dos programas em que a gente faz o monitoramento, a gente faz o acompanhamento e faz a vigilância, a gente viu que esses profissionais, eles também estavam passando por isso nos seus municípios, né? Então, a gente também pensou em começar a dar mais um apoio remoto para esses municípios, justamente por conta disso. De que forma que esse profissional que trabalha com alimentação e nutrição no município, que agora está vivenciando um cenário totalmente atípico, de que forma que a gente poderia apoiar. Mas a gente começou também a enxergar aquilo que eu também já vi em um grupo, a chamada infodemia, né? O excesso de informações que a gente está sujeito nesse momento, né? O excesso de protocolos, o excesso de até mesmo eventos virtuais, de materiais educativos. Então, o que a gente teve que fazer? Começar a enxugar melhor as estratégias que a gente ia fazer, enxugar e filtrar o que a gente iria priorizar nesse momento para poder fazer com que as nossas ações elas continuassem sendo executadas, né? Bom, isso foi um cenário que a gente vê enquanto fragilidade que a pandemia ela trouxe, né? E o que a gente viu que não quero romantizar de maneira alguma a pandemia, né? Mas se a gente pode tirar coisas boas de uma situação ruim, então que a gente aprenda com isso, né? Então, o que isso ajudou a gente, né? Enquanto profissional de saúde coletiva, nesse momento agora eu pude conhecer melhor as redes. A gente sabe que o melhor modelo de atenção no SUS e que é recomendado são as redes de atenção, né? Mas a gente ainda atua de uma forma muito fragmentada, então aqui a gente sempre via muito como atenção primária em saúde e não conhecia os outros pontos de atenção, né? O nível intermediário, a atenção especializada. E nesse momento agora a gente conseguiu, porque a gente formou uma equipe aqui dentro da Secretaria de Estado de Saúde e a gente teve uma formação, a gente foi capacitado em epidemiologia nesse momento novamente, a gente recebeu uma formação aqui dentro e
também uma formação melhor em Covid, para que a gente apoiasse os municípios. Então, eu, nutricionista, fiquei responsável pela microrregião de Naviraí, por exemplo, aqui no estado, para monitorar e apoiar esses municípios lá. Então, tem dia que eu tenho que correr atrás de teste rápido para esses municípios, tem dia que eu tenho que ajudar a construir protocolos municipais, né? Então, isso me permitiu, me propiciou conhecer melhor a rede do SUS, né? Desde a atenção primária até a atenção especializada. No entanto, que teve um dia que uma colega de trabalho, ela trabalha com o sistema prisional, e ela me convidou para ir conhecer as ações de enfrentamento do Covid no sistema prisional, e eu fui. Eu era alheio. Eu acho que muitos nutricionistas não conhecem como é a atuação dentro do sistema prisional, e aí eu pude conhecer a realidade de perto. Isso foi muito enriquecedor para mim, enquanto profissional, porque eu vi todo o efeito cascata de quando um ser humano que está com o seu direito de liberdade privado, se ele não tiver um serviço de saúde de uma forma adequada lá dentro, o que isso pode repercutir para a sociedade, né? Então, isso foi um ponto positivo. Outra coisa que a gente viu como positivo foi a gente meio que ser forçado a formar mais redes, né? Então, por ser presidente da ASMAN, isso me colocou mais próximo da ASBRAM e ajudou a gente a construir documentos, materiais educativos que foram bem consistentes, bem ricos, e que a gente fez uma ampla divulgação pelo Brasil, né? A gente viu também, a gente já estava percebendo que a gente tinha um cenário de insegurança alimentar e nutricional, embora eu trabalhe com PNAE, a gente viu que o PNAE estava muito fragilizado. Então, por a gente saber que essas políticas, elas convergem entre si, a gente teve um apoio muito forte da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então, a gente uniu esforços aí para conversar e fazer incidência política com os nossos legisladores, e aí pedir apoio para a causa da alimentação e nutrição e superar a insegurança alimentar e nutricional. E também foi muito importante a gente já se apropriar de tecnologias que a gente tinha, né? A gente fazia muitos eventos presenciais, por exemplo, e a gente sempre... Isso demanda muito custo, né? Para você trazer municípios, arcar com alimentação, com hospedagem. E nesse momento a gente fez várias reuniões utilizando telesaúde, né? Que é uma ferramenta extremamente importante e que a gente utilizava muito pouco. E nesse momento a gente conseguiu fazer 3 encontros usando telesaúde para tratar da agenda de alimentação e nutrição. Não apenas enquanto gerência estadual de alimentação e nutrição, mas também em apoio às demais gerências aqui, como saúde do idoso, por exemplo, aqui na SES, que a gente fez uma aula no telesaúde tratando só de alimentação e nutrição para a população idosa em tempos de Covid, né? Então, a gente teve que olhar isso como potencialidade. Bom, e o que a gente observa que deve ficar, e o que a gente observa que pode melhorar? E nesse momento, eu acho que a gente tem que se apropriar da importância da APS, da Atenção Primária à Saúde, porque eu ouvi muitas pessoas dizendo que ou agora a gente mostra a importância da APS, ou ela pode até se fragilizar de uma vez, porque quando vai para a televisão, a gente tem visto muito que está faltando leito, que está faltando UTI, então essa hipervalorização da atenção especializada ainda. Obviamente que eu não estou querendo diminuir, né, a importância desse nível de atenção, mas a gente ainda precisa fortalecer mais os cuidados preventivos que a gente pode fazer através de ações educativas na atenção primária de saúde. Então, em alguns momentos, a gente viu muitos municípios deixando de fazer o trabalho de atender o diabético, deixando de atender o hipertenso, como, por exemplo, porque aqueles pontos tinham ficado apenas para Covid. E, na verdade, não. A atenção primária tem que continuar realizando o trabalho que já vinha, né, tomando os devidos cuidados relacionados aos protocolos para evitar aí o contágio, a disseminação, enfim. Mas é esse momento de valorizar, porque a APS, nesse momento, tem um papel muito importante em termos de vigilância, conhecer território, conhecer quem são as pessoas aí que tiveram contato, de fazer a rastreabilidade dos casos, né? Então, o rastro epidemiológico. E isso, deixei um pouco a nutrição, né, para entender todo esse processo, que às vezes a gente acabava não se apropriando, porque a agenda da alimentação e nutrição é muito grande. A gente começou a valorizar, então, a multiprofissionalidade, a questão da interdisciplinaridade também.
E aí a gente começou até uma discussão aqui, né? Porque aqui, como todo mundo teve que se juntar nesse momento, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, para construir protocolos, a gente observou que isso na atenção primária, por exemplo, não acontecia, né? Então, em alguns momentos, a gente vê que, embora a gente saiba que tem que atuar enquanto equipe multiprofissional, ainda a gente observa uma grande maioria dos municípios trabalhando de forma fragmentada, né? Então, a gente já até começou uma discussão dentro da secretaria de não apenas chamar a saúde da mulher, a saúde da criança, alimentação e nutrição, sistema prisional, para poder conversar, mas chamar o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, para que a gente possa acionar os nossos conselhos para incentivar os demais colegas a ter esse olhar diferenciado, porque faz o NASF, mas às vezes o NASF fazia uma consulta individualizada, não apoio matricial. Então, a gente sempre teve aqui um acesso muito facilitado em Mato Grosso do Sul junto à CRN. Já fizemos muitos eventos juntos, a professora Dulce, que era até então a nossa representante, também era muito próxima da SES. Então, enquanto Conselho Regional de Nutrição e a classe de nutricionistas, a gente aqui na SES nunca teve problema, mas a gente observa que outras representações ainda são muito frágeis. Então, a gente já está promovendo que os outros profissionais aqui dentro da SES tenham esse olhar para chamar as representações dos órgãos e as entidades de classe também para estar mais junto e apoiar essas ações, né? E também, uma coisa que está ficando para a gente é acompanhar melhor as nossas tecnologias, né? Então, a gente está vendo aí que a gente tem um potencial para trabalhar de uma forma remota, mas a gente vai ter que estudar melhor para que isso não seja de uma forma cansativa, né? Quando a gente faz os eventos presenciais para capacitar a nossa rede, né, dos municípios, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, é algo mais dinâmico, né? Você tem um momento para parar, para tomar um chá, como a gente está fazendo aqui, para fazer um coffee break, você tem aquele momento do diálogo, que isso, né, o meio virtual aqui não possibilita muito. Então, a gente viu que é uma estratégia importante, que vai chegar em um momento oportuno, aquele que não pôde assistir agora vai ficar para outro momento para poder assistir essa palestra, por exemplo, mas para que isso não fique de uma forma maçante, cansativa, né? Então, mais ou menos o cenário que a gente viu, de como a gente está trabalhando, se reinventando, e o que a gente vai tirar daqui para frente, né? Eu termino agora, acredito que eu já estou extrapolando um pouquinho o meu tempo pelo que eu estou monitorando, mas eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos também, para as dúvidas ao final, e mais uma vez agradeço aos colegas e parabenizo pelo evento. Muito obrigada, Anderson. O Anderson trouxe um pouco a visão do gestor, né, da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, os desafios de ser um profissional de saúde neste momento na atenção primária à saúde, que foi necessário ampliar um pouco mais a atuação interdisciplinar, ao mesmo tempo valorizar e aproveitar as tecnologias disponíveis, né, os desafios aí do gestor na política de alimentação e nutrição. Obrigada, Anderson. E agora nós vamos ver um pouco a atuação do profissional que está lá na ponta, né, um outro olhar que a Valquíria vai trazer para nós. Valquíria, é com você, fala um pouquinho aí da sua experiência para nós. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Valquíria, sou nutricionista, eu atuo há 5 anos já na atenção primária, sou nutricionista do NASF, faço, né, um apoio matricial de 12 equipes da saúde da família de 2 UBSs, e eu queria, antes de começar a falar um pouco sobre, né, essa experiência envolvendo o Covid, agradecer, né, pelo convite, dessa participação, desse evento, a doutora Vera Salvo pelo convite, parabenizar vocês também pela realização, é uma troca de experiência importante, né, de informação séria, e vamos lá, vou falar um pouco, né, de como foi. Aqui em São Paulo, assim que desde o dia 17 de março, a gente vive aí um momento, né, de isolamento, e principalmente nos meses de março e abril, isso foi muito intenso. Então, a atenção primária na UBS teve uma queda, assim, né, de frequência dos usuários, porque nas 2 UBSs que eu trabalhamos no modelo de acesso avançado. Então, o paciente vai até a UBS e tem um total de vagas a ser preenchidas para consulta com médico e enfermeiro naquele dia.
As consultas eletivas ficaram somente para grupos como gestantes, puericultura, que precisam de um acompanhamento. Então, isso, assim, foi extinto a princípio, né, para que não houvesse aglomeração, e com isso também o trabalho do NASF ficou meio que obsoleto, digamos assim, né? Não tinham pacientes, não tinham reuniões de matriciamento para a gente poder discutir. E aí a gente ficou um pouco sem ter muito o que fazer nesse momento. E aí, por um próprio pedido da prefeitura, todos os profissionais do NASF foram remanejados para outros serviços que estavam, né, superlotados, demandando de muitos profissionais para atender aí os pacientes, principalmente dos casos de Covid. Então, eu fui remanejada para um CAPS, álcool e drogas, né, um centro de apoio psicossocial, que ele virou enfermaria de psiquiatria. Então, ele foi todo adaptado para uma enfermaria, e tínhamos 14 leitos, né, que os hospitais da região, do Campo Limpo e do MBoi, eles usaram os leitos de psiquiatria para a Covid e eles mandavam os pacientes para a gente, né? E aí aquilo de um pouco que o Anderson falou, né, que a gente vai, assim, se tornando um pouco de outros profissionais também. E aí, além de ir com essa ideia de implantar um serviço de nutrição no CAPS, que foi um pouco trabalhoso, numa estrutura improvisada, você vivenciar também algo que você não tinha experiência, né? Que saúde mental era algo que eu não tinha muito contato, né? Apesar de no NASF a gente discutir bastante, tinha psiquiatra, psicólogo na minha equipe, mas não era algo assim de presenciar, né? Essa realidade de saúde mental, de internação. Enquanto isso, na UBS, a gente começou com os teleatendimento. Eu ia uma vez só por semana a pedido de um dos gestores para poder acompanhar um pouco esses pacientes que estavam, né, necessitando de algum apoio nutricional. Então, isso foi uma coisa assim boa, né? O CFN ter liberado a gente fazer esse tipo de acompanhamento, monitoramento remoto. Então, de todas as vezes que eu ia, eu conseguia contatar uns 20 pacientes por dia, e foi, assim, muito importante, orientações para eles nesses momentos de muitas dúvidas. Muitos pacientes cessaram de forma autônoma com o acompanhamento, deixaram de fazer o tratamento para diabetes, para hipertensão, muitas dúvidas no que comprar, no que eu posso ter na minha casa que dura muito mais para eu evitar de ir em centros de distribuição. Então, tudo isso foi possível, né? Acessar o paciente, né? Esse alcance. Então, isso foi muito importante. O nosso parceiro público disponibilizou um telefone celular para cada equipe de saúde de família. Então, os usuários passaram a ter o número daquele telefone e eles mandavam mensagens de alguma dúvida e a gente tentava responder o quanto antes. Então, isso foi algo muito bom, né, que vale celebrar, que conseguiu aí dar esse suporte nesse momento que a gente estava em total restrição. Hoje já está voltando um pouco da rotina, ainda não sei muito bem como que está, porque eu ainda continuo no CAPS, eu retorno na próxima segunda-feira, e aí eu vou entender agora como que vai ser um pouco, né, disso daqui para frente, mas é algo que eu acredito que deveria continuar, mesmo, né, a gente estabilizando tudo isso, porque a gente ficou com uma demanda reprimida aí de muitos pacientes nas questões das doenças crônicas, e quando a gente conseguir, não vai ser fácil acessar todo mundo, né? E a gente do NASF, principalmente, a gente enfrenta isso, acho que em todos os locais, mas a gente não tem sala para atender, né? A gente não tem sala, muitas vezes, para fazer grupo. Atividades em grupo vai ser algo que agora eu acredito que não vai retornar tão cedo. Então, a tecnologia é algo que vai ajudar nesse momento. E eu acredito que precisa continuar para a gente poder dar um apoio para essa população. Sobre algo assim
negativo é que nem sempre o teleatendimento ele é eficaz para todos os usuários. Infelizmente, a gente tem, né, aquelas pessoas que têm dificuldade com a tecnologia, que têm baixa escolaridade, que a compreensão é um pouco dificultada, fica difícil construir um vínculo dessa forma. Então, aquele primeiro atendimento por teleatendimento é algo difícil mesmo. Até o paciente entender, agora vai ser só assim, fica uma dúvida, quer ter aquele contato, né? A gente sabe que tem pacientes que são mais sinestésicos, gostam do contato, gostam de estar ali. Então, isso dificulta um pouco. Mas, pelo pouco que eu presenciei e que eu vivi, é para uma parcela pequena. É mais benéfico, pelo que eu posso dizer e compartilhar aqui, do que essa parte negativa, que ela acaba sendo assim menor, né? Se a gente for comparar com todos os benefícios. Bom, e futuramente também, né? Eu acho que indo de encontro com o que o Anderson disse, a gente não pode deixar de ser atenção primária. Essa questão de todo cuidado, de ser a porta de entrada, do trabalho de prevenção. E a gente precisa, né, pensar também no apoio matricial. O quanto as equipes de saúde da família, elas estão realmente assim preparadas para também dar conta dessa questão de orientar, de recomendar corretamente os pacientes em relação à nutrição. De ter esse olhar assim também humanizado para a alimentação, e a gente precisa, né, enquanto nutricionista, reforçar isso, poder fazer essa retaguarda, né, técnico-pedagógica com eles, para que a gente consiga trabalhar em conjunto e poder, né, falar sempre a mesma língua, sempre oferecendo segurança para os pacientes, para que tenha também mais adesão aos tratamentos. E, bom, gente, foi uma contribuição, assim, com o que eu vivi agora, né, nesse momento. Então, eu fiquei, assim, um pouco deslocada, mas foi muito válido também todo esse tempo que eu fiquei lá no CAPS, né, que pude aprender bastante, pude também fazer um pouco disso, né, de conscientizar os colaboradores da saúde mental, lá do serviço em especial, o quanto o papel da nutrição também é importante para a saúde mental, né, essa integralidade que a gente tem que considerar sempre. E agora é isso, né, vamos ver aí como que vão ser as condições, né, para que a gente possa trabalhar aí da melhor maneira nesse período de enfrentamento de Covid e pós-Covid. Acho que é isso. Ok, Valquíria, muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento. Obrigada. É um momento desafiador para todos. Bom, e nós vamos dar continuidade, então, aqui agora. Vamos convidar a doutora Alana, que vai falar um pouquinho da sua experiência também na área de gestão e também falar um pouquinho dos desafios dos nutricionistas do NASF, né, Alana? Seja bem-vinda, é com você. Boa tarde a todos. Queria agradecer também o convite, né? É um prazer a gente estar aqui compartilhando com os colegas, né? Acho que é sempre importante o que a pandemia trouxe diversas incertezas, inquietudes, mas também acabou aproximando, mesmo que de forma virtual, algumas ações, né? Então, isso os colegas falaram, eu acho que a gente pode tentar manter isso, independente do que acontecer daqui para frente, né? Eu tinha preparado uma apresentação, até para ter um direcionamento, mas aí eu vou falando um pouquinho, né? E aí depois, se alguém quiser a apresentação, eu posso disponibilizar para todo mundo, tá? Okay. Eu sou nutricionista formada desde 2004 aqui no município de Campo Grande, né? Já atuei em alimentação coletiva e desde 2009 eu estou na Secretaria de Saúde, né? Sendo que primeiramente eu entrei para fazer ambulatório de obesidade infantil, para implantar aqui no município, que não era uma realidade. Na época nós tínhamos 6 nutricionistas na rede, né? Um número muito pequeno para Campo Grande. Conseguimos avançar um pouco, né, mas ainda estamos muito longe do que é necessário. Eu vi ali nos comentários muita gente falando essa questão de estar procurando, né, mercado de trabalho e tudo mais. Aqui nós temos, né, nós somos hoje 19 nutricionistas da rede, no município da Secretaria de Saúde, muito pouco ainda para um município de quase 1 milhão de habitantes.
Estamos com bastante vacância que a gente não conseguiu preencher porque no último concurso a gente teve pouca adesão. Então, aí, quando surgiu o próximo concurso, né, eu vou divulgar para você tentar mobilizar as pessoas ali para conseguir compor a nossa rede, né, que é importante. Hoje, sim, os nutricionistas, eles estão lotados em equipe de NASF-AP, né, a gente manteve a equipe do NASF aqui nos moldes que trazia protetor, trabalhando na lógica do apoio matricial, que é importante, né, não indo só para a parte ambulatorial, que muitos municípios, infelizmente, acabaram indo para isso, e a gente sabe que, é claro, é bom ter atendimento ambulatorial, mas a gente precisa perpassar um pouquinho disso, tá? Inclusive, a gente conseguiu ampliar 4 equipes aqui, né? Mesmo em período de pandemia, então nós recebemos os profissionais no mês de abril, maio e junho. Então, nessa loucura toda, a gente conseguiu receber profissionais. E para compor essas 4 equipes, infelizmente a gente não conseguiu nutricionista, porque não tem de concurso. Então, fica aí meu convite para o próximo concurso, todo mundo fazer, e quem sabe, vir compor a equipe aqui do Mato Grosso do Sul. Tá? Bom, quando veio a questão da pandemia, eu ainda estava retornando de férias, nesse período, e a gente começou a pensar na reorganização, né, de como a gente ia trabalhar com o NASF, uma vez que o município fez um decreto traçando um monte de estratégia e algumas delas suspendendo automaticamente os atendimentos coletivos, a fim de evitar aglomerações e diminuir o contágio, e os atendimentos eletivos, que são ações que a gente desenvolve muito, né? O trabalho do NASF é muito trabalho em grupo. E aí, a gente conversando, né, com a coordenação, a gente pensou, bom, como que a gente pode dar sustentabilidade e fazer com que o trabalho seja significativo nesse período? Então, a gente pensou em trabalhar com o que o NASF trabalha? Com apoio matricial. Então, nesse período, a gente pensou que dentro do apoio matricial, a gente tem a parte de assistência, que estava prejudicada por conta da pandemia, e tem a parte do suporte técnico-pedagógico. Então, esse mesmo remanejamento que a colega falou, a gente também fez para os profissionais. Então, a gente remanejou os profissionais para todas as unidades de atenção primária, porque esse era o nosso foco, tá? E aí, o que a gente fez com esses profissionais? Primeiramente, a gente identificou quem era do grupo de risco. Os profissionais do grupo de risco, eles foram para teleatendimento, tá? E os profissionais que não eram do grupo de risco, eles foram remanejados para as unidades de atenção primária para, principalmente, conseguir aplicar fluxos e protocolos referentes ao Covid, tá? As unidades estavam com várias atividades a serem desenvolvidas e tinham dificuldade de implantar esse processo. Então, a gente linkou a coordenação de atenção primária juntamente aos profissionais do NASF para que eles desenvolvessem essas atividades. O que a gente conseguiu com isso? Aqui eu gosto muito de mensurar as ações. E quando a gente vai falar para o nosso gestor, a gente tem que dizer para ele o quão significativo foram essas ações. O primeiro ganho disso tudo é que, através das equipes do NASF, a gente conseguiu implantar 100% do fluxo de Fast Track. Não sei se todo mundo conhece, que é o fluxo para usuário sintomático respiratório que o Ministério da Saúde nos trouxe. A gente conseguiu implantar em todas as 71 unidades daqui do município, graças ao trabalho do NASF, tá? Então, isso é algo muito significativo, né, porque a gente sabe que a gente tem unidades completamente diferentes, com estruturas diferentes, e a gente conseguiu, através do NASF, implantar isso. Outras ações que a gente conseguiu com esse apoio direto com as unidades. A gente conseguiu identificar de forma precoce os profissionais que precisavam de apoio psicológico, tá? E isso evita que esses profissionais se afastem ao longo período. Outras ações que a gente identificou é que esses profissionais, apesar de estarem muito tempo na rede, tinham dificuldade de uso de EPIs, uso correto. Então, a gente fez todo um trabalho de orientação e manejo em relação a isso. Todas essas ações, elas geraram documentos. Então,
todos os questionamentos que a gente conseguiu conduzir junto às unidades, a gente construiu o FAQ, que é um documento com as perguntas mais frequentes por categoria. Então, a gente fez isso para todos os profissionais. E aí, a gente fortaleceu muito a questão do apoio matricial. Entretanto, também fica a questão do quê? Do atendimento do núcleo de saber. Que acho que é o grande desafio dessa pandemia que nos traz. Como a gente vai atender, como vai ser o nosso novo fazer a partir de agora. Hoje a gente fez até uma reunião com os colegas nutricionistas, porque a gente pensa que produzir um novo fazer não dá para fazer sozinho lá na gestão. A gente precisa que os colegas construam junto com a gente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente achou de forma unânime. O que os profissionais continuam fazendo até agora? Os atendimentos individuais, eles se mantiveram, tá? Mas a gente evita que os casos do grupo de risco, que esses usuários vão até as unidades. Então, uma das ofertas de atendimento é através do telefone, que a colega já falou que foi um ganho que a gente teve nesse período, mas nem todo mundo consegue acessar esse meio, né? Então, em muitos casos, a gente sim atende dentro da unidade. Porém, a gente escolhe um horário que tem menor fluxo e que tenha espaçamento entre as consultas, certo? Bom, atendimento domiciliar, a gente sabe que são os casos mais vulneráveis, e aí a gente precisava o quê? Atender esses casos. Então, a gente não deixou de atender, porém, a gente equipou a equipe com o equipamento de proteção individual e mandou até, e fez essas visitas. Aí, um outro trabalho que a gente está desenvolvendo aqui é porque, assim, o que a gente percebeu? O uso de tecnologias é algo muito novo ainda, que a gente não tem manejo sobre isso, porém é uma ferramenta que a gente pode utilizar para o dia a dia. Então, o que a gente está fazendo? Utilizando as redes sociais como forma de educação em saúde, tá? Então, a gente tem página no Instagram, tem página no Facebook, a gente fez essa página e toda semana a gente trabalha uma temática. Então, a primeira temática que a gente trabalhou foi a questão quais são os cuidados gerais em saúde durante a pandemia. E a gente pensou numa tríade, que é saúde mental, a atividade física e a nutrição. Então, foi o primeiro tema que a gente trabalhou. Num segundo momento, a gente trabalhou a questão da saúde mental, que a gente sabe que afeta diretamente. Essa semana a gente está trabalhando os temas de diabetes, então dentro deles está a alimentação. E na semana que vem, a gente vai fazer uma semana só com orientação específica sobre alimentação e nutrição. Então, a gente tem percebido que a rede social, ela auxilia a chegar a informação para uma quantidade significativa de pessoas. O que a gente não sabe ainda, que se esse chegar, ele é válido. Como que a gente mensura isso? Então, isso é uma dificuldade que a gente está tendo ainda para mensurar, tá? Uma das conversas que a gente teve hoje em relação à continuidade muitos dos profissionais criaram grupos de WhatsApp com os pacientes já acompanhados para conseguir dar orientação. A gente sistematizar isso institucionalmente. Então, o que a gestão pode dar para esses profissionais para que eles consigam desenvolver suas atividades? Então, isso é um grande desafio, tá? Vou fazer aqui a propaganda do nosso Instagram, para quem quiser seguir, tá? Que é o nasce.cesal. É importante para a gente compartilhar e divulgar essas informações. A gente está com o desafio também de como fazer um roteiro para esses casos de atendimento remotos, para a gente avaliar e monitorar, porque a gente já tem alguma devolutiva de alguns casos de pacientes que conseguem ter um bom retorno e outros casos de pacientes que não conseguem. Então, como a gente vai fazer nesses casos? De desafios que a gente tem nesse período como a gente vai ampliar a capacidade de cuidado, considerando esse novo fazer, né? Acho que é um dos desafios. Como a gente vai aprender novas tecnologias, uma vez que a gente está acostumado a atender dentro de um consultório,
já foi um parto para quem trabalha em NASF, sair da sua caixinha e trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, né? Imagina agora utilizando redes sociais. A gente precisa rever os nossos processos de trabalho, uma vez que o atendimento em grupo, que é um dos carros-chefes do NASF, a gente ainda vai demorar um pouquinho para retornar. A gente precisa aprender a mensurar esses resultados dos atendimentos via remoto, né? E a gente precisa fortalecer o suporte pedagógico, que é o carro-chefe do NASF também. Então, isso são ações que a gente precisa fortalecer. Que bom que isso, né, do suporte pedagógico, isso é muito importante. Que pena que a gente não tem nutricionista suficiente para a gente conseguir manter essas ações, tá? Então, mais uma vez, fica o convite. E se a gente fizesse essa construção coletiva, eu acho que isso fica mais fortalecido. Então, a gente compartilhar ideias, a gente dividir essas ideias, né? A gente fornecer material, acho que é importante. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Alana, por compartilhar conosco. A Alana tem um lindo trabalho buscando valorizar o NASF em Campo Grande, valorizando o trabalho das equipes, e agora, nesse momento difícil, né, Alana, utilizando aí as redes sociais para manter o vínculo das equipes de saúde NASF com os usuários do SUS. Então, parabéns pelo trabalho. E, com certeza, no próximo concurso vai ter muitas nutricionistas, né, gente? Mato Grosso do Sul e São Paulo, o pessoal aí está convidado. Esperamos que saia logo esse concurso, tá, Alana? E nós vamos agora, então, convidar a Mariana, que é nutricionista também de uma unidade básica de saúde, um NASF, uma equipe NASF em São Paulo. Mariana, é com você, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade de estar juntinho com vocês hoje e a professora Vera pelo convite. Bom, pensando um pouquinho no meu trabalho como nutricionista, dentro da atenção básica, dentro do NASF, da unidade de saúde que eu trabalho, que são 10 equipes, eu fico só nela, porque ela já é bem grande. A minha impressão do trabalho do NASF era como se nós fôssemos uma equipe à parte do resto da unidade, né? Tinha aquela conversa em reunião, tinha uns atendimentos compartilhados, mas ainda assim eu sentia como se eu não fizesse parte dentro de uma estratégia de saúde da família. Com a pandemia e a notícia de que nós não poderíamos continuar com os nossos atendimentos e com os nossos grupos, eu tinha começado dentro da nutrição a desenvolver um trabalho de mindfulness muito interessante com alguns pacientes que estavam em situações de saúde mental um pouco mais complicadas e com obesidade. E aí eu tive que encerrar esse acompanhamento e eu fiquei muito preocupada. E aí, pensando em tudo que estava acontecendo já dentro da unidade, com tudo que começou a acontecer no país, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer para, dentro do meu ambiente de trabalho, ajudar aquelas pessoas que estavam todas perdidas, assim como eu. Porque as orientações, as recomendações vinham chegando picado, né? Não veio tudo de uma vez, e aí ficou todo mundo meio perdido, e como que vamos fazer agora? Como o Anderson falou, nutricionista deixou um pouco de ser nutricionista, fisioterapeuta não era mais fisioterapeuta, e a equipe multidisciplinar acabou virando uma equipe de saúde, né? E aí eu comecei a sentir uma proximidade muito maior com a estratégia. Então, o meu trabalho com os médicos, com os enfermeiros, ficou muito mais coeso durante a chegada da pandemia do que antes. O que eu fui pensar, né? Junto com a pandemia aqui, com só o comércio essencial funcionando, o que chegou? A vacina, campanha de vacinação.
Aí eu vi um monte de profissional dentro da UBS desesperado por campanha de vacinação, tendo que encontrar lugar, e aí eu fui me envolver com a vacina. Fui aprender um pouquinho mais, e aí eu conseguia ter um pouco de contato com os pacientes nesse período que eles iam tomar vacina, então é onde eu conseguia conversar um pouquinho com os idosos, então tomando todo cuidado, eu conversava com eles, porque foi o primeiro grupo, que era um grupo de risco, e assim eu ia conversando com as crianças, ia conversando com o pessoal e tentando orientar da forma como eu poderia, jogando para o lado também da alimentação e da nutrição, que é tão importante sempre. Depois disso, eu fui começar a filtrar as pessoas que estavam na porta. Caiu um pouquinho o movimento da vacina, e aí alguns profissionais estavam na porta da unidade, orientando as pessoas para que não houvesse aglomeração. Nós mudamos toda a recepção, a forma de atendimento, então o que era dentro da unidade passou a ir para fora. Então, todo esse remanejamento que todos os pacientes que estavam, então, acostumados com um fluxo, assustaram um pouco. Então, eu fui para a porta, fui ajudar ali quem entra na unidade, quem sai, quem que vai ser atendido como sintomático respiratório, quem não, então, o que eles estão sentindo. Para minha surpresa, tinham muitas pessoas que estavam indo buscar ajuda porque estavam comendo demais e não sabiam o que estava acontecendo. Eu preciso de ajuda, eu não sei como lidar com os meus filhos estão comendo muito, como que eu vou fazer agora? E aí eu aproveitava esse tempinho, era curto, mas eu também fazia algumas orientações rápidas, para eu não deixar de lado os pacientes que já estavam sendo acompanhados por mim. Os meus grupos se transformaram em grupos no WhatsApp. Então, os meus grupos que até então eram presenciais foram para o WhatsApp. E aí eu mandava mensagem, perguntava como é que eles estavam. Até hoje a gente ainda mantém esse contato, que é a forma como eu encontrei. Depois eu comecei a fazer os monitoramentos dos pacientes, então a gente tem uma planilha bem extensa de pacientes com suspeita de Covid. Então eu comecei a ligar para essas pessoas, ajudar as equipes no monitoramento, então médico, enfermeiro, auxiliar, todo mundo ligando durante 14 dias para ver como que essas pessoas estão. Então, cada dia um profissional ligando e perguntando como é que você está, como é que eu posso te ajudar, vendo se precisa encaminhar para o hospital, prestando atenção no período mais crítico de sintoma, entre o 6º e 8º dia. Então, nós não deixamos de nos fazer presentes, não importa a categoria. Então, eu senti como a estratégia saúde da família sendo mais estratégia saúde da família. Eu falei isso recentemente num outro material que eu gravei com a empresa, mas foi um momento onde eu me senti mais próxima dos meus pacientes, dos meus colegas de trabalho. Eu ajudei na implantação do Cuidando do Cuidador lá dentro, então, logo no começo eu fiquei preocupada com a saúde mental dos profissionais, com a sobrecarga de trabalho, com o medo que também muitos estavam sentindo. Então, eu fiz pílulas meditativas, então eu fiz algumas práticas de mindfulness com eles, eu convidava os profissionais para alguns momentos de respiração, de meditação, para que a gente pudesse ter um tempinho para simplesmente respirar, olhar de outra forma tudo o que estava acontecendo e poder retornar ao trabalho. Então, isso foi muito legal, porque não foram só os médicos e os enfermeiros que participaram, então, auxiliares de enfermagem, o pessoal do administrativo, então, todo mundo lá. Então, eu acho que isso foi uma coisa que ajudou um pouquinho, né, a estar enfrentando todo esse momento que a gente está vivendo. Os celulares, todas as equipes também receberam celulares, e assim que se faz o contato com os pacientes. Muitas vezes eu não uso o celular, porque eu acabo entrando em contato com todas as equipes, então eu faço do telefone da própria unidade, e isso está sendo muito legal. Pensando em tudo isso, a minha proximidade, e eu acho que a proximidade dos meus colegas de trabalho e de outros profissionais que eu tenho visto, que muitas vezes estão saindo da caixinha de uma categoria só, e estão se abrindo, pensando, eu sou profissional de saúde, né? Eu estou aqui para ajudar e eu estou aqui para o que precisar.
Então, vamos fazer o que precisa ser feito, não só dentro das minhas competências. Eu não vou deixar de ser nutricionista nunca, mas eu também posso ampliar um pouquinho o meu olhar e me colocar à disposição no que eu precisar, no que eu perceber que dá. O trabalho em conjunto durante a pandemia, para mim, é uma das coisas que eu gostaria muito que ficasse. O processo de trabalho, eu acho, concordo quando a Alana diz, da gente rever o processo de trabalho, principalmente com o uso da tecnologia, então eu acho que a gente poderia também incluir as tecnologias, inclusive em momentos como esse, onde a gente possa compartilhar mais ideias, onde a gente pode conversar. Tem, não sei se tem mais, mas tem pelo menos 2 estados aqui conversando. Então, o que está sendo feito, eu acho que é muito importante aproveitar esse momento para aprender um pouquinho um com o outro, pegar as ideias e vamos ver se dá certo aqui também, porque cada estado é diferente do outro, cada unidade de saúde é diferente da outra, mas eu acho que talvez o que não tenha dado tão certo num lugar possa dar para o outro. Visita, por exemplo, visita domiciliar lá, é uma coisa que os pacientes ficam meio, peraí, você vem na minha casa? Eu fiz algumas visitas, mas não deixam entrar, a dificuldade é maior, o medo, né? Então, eu acho que a gente poderia compartilhar mais vezes, né? Aproveitar esses momentos e compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo com mais frequência. Então, eu acho que poderia ser um momento também de reunir os profissionais de diversas categorias, ou só nutricionistas também, eventualmente, mas para que a gente possa conversar um pouco mais, e aí a gente pensar em outras estratégias e ideias. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Mariana. Excelente a fala de você, da Alana, do Anderson, da Valquíria, parabéns a todos. A gente sabe que a atuação na área de saúde coletiva é sempre um desafio, porque mais do que em todas as outras áreas, na saúde coletiva, o nutricionista ele tem que ser generalista, né? Ele tem que ser nutricionista clínico, nutricionista de UAN, então ele é o verdadeiro nutricionista generalista. E agora, nesse momento, a ampliação do trabalhar junto, como a Mariana colocou muito bem, muito interessante, é uma das coisas que deve permanecer, né? O trabalhar junto, a ampliação do núcleo, sair um pouco do núcleo específico do saber e trabalhar ainda mais de forma interdisciplinar, intersetorial. Esse desafio do nutricionista só aumentou nesse tempo de pandemia. Então, parabéns a vocês pelas iniciativas e também por compartilhar conosco essas experiências, né, que vocês tiveram e continuam tendo no trabalho de vocês. Parabéns a todos. Nós vamos ver um pouquinho agora o que nós recebemos aí no chat. A Rita vai ver para nós, tá, Rita, com você, quais são as perguntas que os nossos participantes têm. Continuem aí participando no chat. E eu gostaria de lembrar também que esse evento ficará gravado no YouTube, caso alguém não pôde participar, né, será divulgado no YouTube para que todos possam assistir. Rita, é com você. Bom, também gostaria de parabenizá-los, né, pelas falas. Eu acho que enriqueceram muito, né, esse momento, e tem várias perguntas para vocês, né? Mas antes, gostaria até de falar, nessa fala da Mariana, a Eurenides Mendes colocou, né, que o olhar para o outro não se aprende na faculdade. Parabéns, Mariana, por trazer, né, isso para a gente, né? A Valquíria também já falou um pouco sobre isso, a Alana, o Anderson, né? Eu acho que, assim, inclusive as políticas, né? Os textos trazem muita teoria para a gente colocar isso realmente em prática, mas tem muita coisa que é do profissional, né? E o profissional tem que estar aberto para esse conhecimento, tem que estar aberto para querer cuidar do outro, né? E vocês, assim, nos encantaram. A Alana estourou o nosso chat aqui com um monte de gente querendo trabalhar no Mato Grosso do Sul, né? Então, isso é muito gostoso, né? E, assim, nós fizemos uma pesquisa, a gente tem mais, em termos de percentual, um percentual maior de nutricionistas trabalhando
no NASF, no Mato Grosso do Sul, do que no estado de São Paulo. Então, precisamos realmente, né, aumentar o número de profissionais na saúde coletiva, tá? Seja através do NASF, seja na atenção primária, né, diretamente trabalhando na equipe mínima da atenção primária, seja na gestão, né, isso é muito importante. Bom, tem mais uma fala que eu gostaria de estar destacando, que foi bem bacana, da Ana Paula Cruz, que ela trouxe, né, a parte bacana de tudo isso é a interação total dos profissionais de saúde, um pouco do que a Oswaldinete também já resgatou, né, agindo em todas as frentes. Outrora víamos os profissionais juntos apenas nas reuniões. A pandemia serviu para unir a todos, né, isso é muito bacana. Bom, antes até de abrir para as perguntas, eu gostaria de saber se vocês teriam mais alguma coisa para complementar, mais alguma fala que no momento, né, da fala não deu para estar nos apresentando, se gostariam de complementar alguma coisa, para a gente passar para as perguntas. Eu gostaria, eu deixei algo muito importante sem falar. Estão me escutando? Sim, pode falar, Anderson. O que propiciou muito, porque nesse momento começaram o Ministério da Saúde, ele estimula os estados e municípios a construírem as linhas de cuidado, né? E uma dessas linhas de cuidado é a linha de cuidado da obesidade. Mato Grosso do Sul ainda não tem. E aí, por conta do Covid, um dos fatores de risco para o Covid serem as doenças crônicas não transmissíveis, né? Começaram a fomentar de novo a discussão de construção da linha de cuidado da diabetes, hipertensão e da doença renal crônica. E eu estava no momento dessa discussão e eu pude falar, mas e a obesidade, né? E aí, então, eles pegaram e falaram, você tem como construir, você tem como articular, e nesse momento, como a gente já tinha construído rede, formando pares, com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, com a Associação de Nutrição, com as universidades, com a própria rede EcoAB, que é um projeto que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, entre SES e universidades, articulada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é para justamente trabalhar a educação e saúde no enfrentamento da obesidade. Então, a gente formou uma rede bem grande, e aí a gente acatou agora, e vamos, a partir desse momento, então, por conta do cenário da pandemia, do Covid, a gente vai começar a construir a linha de cuidado. Então, isso foi um olhar estratégico que a gente teve nesse momento, e que propiciou, então, que a linha de cuidado já começasse a andar para, pelo menos, o diagnóstico de todo o nosso cenário aqui para construir esse documento. Uma questão, Rita, se você me permite. Pode falar, Lana. Que, assim, a gente tem trabalhado muito a questão, tá, de empoderamento dos profissionais. Eu acho que tem também um pouquinho a ver com o que o Anderson falou. Muitas vezes, os protocolos e fluxos, eles já vêm prontos até nós, né? Principalmente o profissional que está lá na ponta, na assistência. E isso é uma questão, assim, que a gente, às vezes, tem dificuldade de manejar. Então, o que a gente tem feito aqui é tentar construir sempre de forma compartilhada, porque isso cria uma corresponsabilidade também, né, que é importante. Quando a gente recebe algo pronto e começa a reclamar, né, digamos que até aquela pessoa tenha razão, mas quando a gente começa a compartilhar e construir junto, ela começa a entender o cenário e o papel que ela tem que desenvolver também. Quando a gente fala de NASF, não tem como falar de núcleo e campo, né? Nós temos nosso saber específico, que é nosso e ninguém tira, e a gente está permeando por esse campo o tempo inteiro para conseguir, de fato, trabalhar em equipe e compartilhar o tempo inteiro. Aqui, a gente está, já tem cerca de 2 anos, a gente criou GTs, que são grupos de trabalho, por área estratégica, seguindo o caderno 27 do NASF, que ele fala lá de participação social, saúde da criança, da mulher, enfim. E a gente desenvolve com profissionais do próprio NASF, de forma multidisciplinar, e esses profissionais acabaram criando os próprios protocolos que estão para serem publicados agora em agosto. Então, a construção do protocolo do NASF, por exemplo, aqui no município, ela é construída quase que 100% pelos profissionais que compõem essa equipe, porque isso gera o quê? Uma corresponsabilidade e entender um pouquinho desse processo, que acho que é importante. Bom, vamos para as perguntas, então, né? A
Raira Pagano, ela até colocou que ela vai ter que sair um pouco mais cedo, se a gente poderia estar colocando já a pergunta dela, né? E a partir da fala do Anderson, ela, sobre identificar, articular os nutricionistas atuantes no Estado, ela até colocou que o Hospital do Coração, né, também tem esse desafio a nível nacional, né, lançado pelo Ministério da Saúde, e a dúvida que ela traz, né, para os palestrantes e também para o Conselho Regional de Nutricionistas, como manter uma rede de nutricionistas ativa em comunicação, como avaliar o impacto disso, né, e ela até colocou que a Lana já deu algumas ideias, né, da gente usar as redes sociais, compartilhar dificuldades, né, mas de que forma que a gente pode estar fazendo isso, né? Vocês, convidados, né, desse evento, gostariam de falar alguma coisa? No estado do Mato Grosso do Sul, a gente até tem, né, um grupo de nutricionistas do NASF, né, que é um grupo de bastante troca, né, que tem o pessoal sempre, todas as atividades que acontecem aqui no estado, né, todos os nutricionistas têm postado, né, têm feito desse grupo um grupo de trocas de experiências, mas eu não sei no estado de São Paulo se existe alguma coisa, nutricionistas de São Paulo poderiam nos ajudar? Não sei se a Valquíria tem conhecimento em relação a alguma coisa, mas eu vejo os grupos no WhatsApp em São Paulo separados, né? Então, é mais por organização social, nem sempre nutricionistas do estado. Eu acho que seria interessante se isso acontecesse. Acho que dá pra gente trocar um pouco mais. O que você acha? Sim, eu também acho que é uma boa ideia. Eu também desconheço que a gente tenha um grupo assim grande, né, do estado, fortalecido. Nunca ouvi falar, mas é algo que eu acho que vai ser muito bom, vai agregar. Eu gostaria de agradecer a pergunta da Raira e agradecer o trabalho dela, porque a Raira, através do trabalho com a HCOR, eles trouxeram uma oficina no ano passado sobre a dieta cardioprotetora, né? Então foi um trabalho muito rico que ajudou a começar a formar rede de nutricionistas no SUS, aqui em Mato Grosso do Sul. A gente já tinha uma gama de grupos de WhatsApp com nutricionistas, através das oficinas que a gente fez com o INCA, algumas oficinas até que a gente fez com o CRN3, a gente já fez grupos ali de WhatsApp, então a gente tem grupos de nutricionistas de NASF, grupos de nutricionistas de NASF e alimentação escolar, do INCA, agora da alimentação cardioprotetora, né, do programa Bolsa Família. Então a gente acredita que as redes sociais, os grupos de WhatsApp ajudam muito. Só que a gente também observa que, a nível de estado, a gente observa que nos municípios há uma rotatividade muito grande, né? Então, como a Lana falou, precisa estimular mais concursos públicos, então a gente pede até uma parceria aí com os nossos órgãos que são representantes de classe, né, para fortalecer isso. Acho que a gente tem que ter uma comunicação sempre muito, muito próxima. Pensando até agora, eu acho que a CIB, né, as reuniões com os secretários de saúde, vai ser um espaço muito importante para que a gente converse com o gestor, né, ou o coordenador da atenção primária, ou o secretário de saúde, para que eles mantenham, por exemplo, o Estado e a Prefeitura sempre com dados atualizados, porque a gente quer fazer, às vezes, esse mapeamento de onde eu tenho nutricionista e o que ele anda realizando, e a gente não tem a devolutiva desses resultados, né? Então, é algo que é muito importante. Aí a gente fica com esse abismo de comunicação e não consegue ter esse mapeamento. Eu acho que, pensando agora, nesse momento, a CIB, conversando com os nossos gestores, por ser um espaço muito importante e que os gestores vão todos os meses, né, eu acho que seria um local muito importante para que a gente possa pedir essas informações e aí manter uma rede mais ativa e informada. Até mesmo porque, enquanto Estado aqui, aí eu pego mais uma vez a fala da Lana, a gente precisa mesmo ter mais nutricionistas concursados, porque eu aqui, enquanto Estado, muitas vezes, por falar de alimentação e nutrição, eu estou falando nem sempre com o nutricionista, às vezes eu estou falando com o enfermeiro, porque às vezes é o enfermeiro que está tocando a agenda da alimentação e nutrição lá em determinado município de pequeno porte, né? Embora a Política Nacional de Alimentação e Nutrição não diga que tem que ser nutricionista, que seja responsável pela gestão das ações, mas ele recomenda que seja preferencialmente feito por nutricionistas, né? Então, se a gente se apropriar desse cenário, vai ser muito importante até mesmo para a gente manter essa rede mais ativa.
eu acho que também essa questão é bem importante. A gente tinha até pouco tempo atrás o gestor da gerência técnica de alimentação e nutrição era um assistente social, que era um excelente profissional, porém, quando a gente coloca um profissional específico desse núcleo, ele tem uma visão diferente, né? Entra na mesma questão de que, se a gente for pensar no campo, o enfermeiro, o médico, todo mundo pode orientar a alimentação de um diabético, por exemplo. Mas quando tem um profissional específico, né, que tem técnicas e estratégias diferentes, o resultado é sempre muito melhor. E eu acho que uma das questões que a gente pode também utilizar para favorecer essa comunicação e as discussões é promover a questão de encontros temáticos, assim como esse mesmo. A gente consegue aglomerar pessoas que têm o mesmo interesse, melhor as informações, e compartilhar as ideias, experiências positivas e negativas, eu acho que seria uma boa estratégia também. Agradeço, né, Alana, Anderson, pela fala de vocês, pelas respostas, e continuando ainda da Raira para a Mariana. A Raira perguntou, Mariana, se você ainda faz os grupos de Mindfulness com grupos específicos das equipes que você dá apoio na atenção básica, e que protocolo que você utiliza? A minha formação é Mindfulness em promoção de saúde, né? Então, eu acabo usando esse protocolo, que já é bem estruturado, e dá certo com muitos perfis diferentes, com obesidade, com até alguns profissionais de saúde mental, que a gente tem um psiquiatra, mas a gente acaba acolhendo alguns e muitas vezes não tem muitas opções do que fazer com eles, né? Tem a psicóloga que até ajuda, faz uns grupos, mas a gente acaba acolhendo esses também, eu acabo fazendo um pouquinho. Muitas pessoas que me procuram por conta da obesidade, então eu não consigo, da ansiedade, desculpa, então eu não consigo controlar o meu peso por conta da ansiedade. Não são pessoas que são obesas, mas que estão com excesso de peso, então eu acabo fazendo também. Então, são esses os 3 perfis que eu costumo trabalhar com mais frequência, né? As práticas de mindfulness. Dor crônica também, desculpa, tem um 4º, que eu faço junto, só que esse é compartilhado, é junto com a fisioterapeuta, e aí as técnicas são mais meditativas, então a abordagem também é diferente e a resposta é muito boa. É isso que eu ia te perguntar, né? Como tem sido a resposta, né? O que você está vendo de resultados com relação a esse trabalho? Muito bom, obrigada. Muita melhor. Oi? Nada. Eu ia falar que melhora em relação com a alimentação, a pessoa com o alimento, melhora da disposição, as pessoas conseguem controlar um pouquinho mais as suas emoções, né? Eu não gosto muito da palavra controle, mas assim, direcionar, né? Um pouquinho melhor. Então, elas falam bastante de diminuição de dor, então que elas conseguem se sentir melhor e voltar a fazer atividades que elas estavam um pouco mais limitadas, então tem resultados bastante positivos. Que ótimo, que fantástico. Bom, a Alana falou, né, da contratação de nutricionistas, que o município de Campo Grande teve o concurso, a adesão foi baixa por nutricionistas, e isso surgiu uma dúvida, porque a Fabiane Poli colocou, né, ela falou assim, como que vocês estão falando em concurso público, mas tem nutricionistas que não são contratadas por concurso público, são contratadas por empresas, né? E nesse ponto, teve até uma colega no grupo que até já respondeu que são contratados por OSS, né? Então, eu gostaria que vocês, de São Paulo, são contratadas de uma forma diferente, que não por concurso público. Valquíria, Mariana, que vocês falassem um pouquinho sobre isso. São Paulo, eu acho que a maioria, né, a gente pode dizer, né, de todas as regiões, como o município é muito grande, né, a gente tem várias regiões, né, de supervisão técnica, e aí a gente tem os parceiros públicos e as OSs, que eles contratam esses profissionais, eles fornecem essa mão de obra para a prefeitura, né,
A gente trabalha nos espaços públicos, mas a gente responde para uma empresa, né? Então, hoje, assim, a gente tem várias aqui em São Paulo, tem o Einstein, tem o Sírio-Libanês, tem a Associação da Saúde da Família, tem a SPDM, e na maioria das vezes é por processo seletivo, né? Eles divulgam as vagas, tem prova, depois tem entrevista, para a pessoa poder entrar, né, e começar a trabalhar aí nesses parceiros. Não sei se deixei de mencionar algo, Mariana. Não, e aí a contratação, ela não é só para a NASF, né? É para a UBS Integral, para a EMAD, né? Assistência domiciliar, então tem outros ramos aí, outras vertentes que também contratam as nutricionistas, mas sempre por essas empresas, né? Essas organizações de saúde, então é sempre processo seletivo. Tem também a Monte Azul, o Iabas e a Santa Catarina. Obrigada, Valquíria. Obrigada, Mariana. E agora eu vou passar para vocês uma pergunta da Marina Coutinho Palmeira. Ela pergunta qual era o perfil nutricional dos pacientes pré e durante a pandemia. E ela direciona para o Anderson, né? Em algum momento, o profissional nutricionista apresentou algum fator emocional que pudesse desmotivá-lo na atenção primária? Como eram realizadas as intervenções nutricionais? Bom, essa pergunta do perfil, né, eu acho que quem está na ponta vai conseguir responder melhor do que eu. A gente sabe que o perfil é de obesidade por conta das pesquisas que a gente tem acompanhado, né, Vigitel, até o próprio Sisvan que a gente utiliza aqui. Porém, assim, o impacto disso pós-pandemia, eu ainda não consegui mensurar, né? A gente tem acompanhado muitos memes na internet, né, dizendo quanto as pessoas estão comendo, que tem ganhado peso. Agora, se de fato isso deixa de ser uma piada, até às vezes gordofóbica, para uma realidade, a gente já não sabe, né? A gente vai ter que esperar passar aí para a gente poder ter pesquisas, ou até mesmo as nossas ferramentas públicas para que a gente possa conhecer. Nesse momento, não tive conhecimento, não chegou até mim, enquanto gestão, de profissionais afastados ou com algum comprometimento com relação à estafa, às emoções. A gente sabe que, de uma forma geral, isso está acontecendo, né? A demanda de trabalho ela aumentou, por exemplo, aqui no estado, né? A gente faz um meio período presencial, mas o resto do meio período, ele é inteiro pelo WhatsApp, isso é extremamente cansativo. Eu falo por mim, eu não tenho mais final de semana, então, como eu cuido de 7 municípios no monitoramento e apoiando o enfrentamento de Covid, final de semana, vendo se saiu o teste, monitorando os casos daquela micro, recebendo pedido de EPI, pedido de mais testes e olhando o relatório. Então, eu acredito muito, embora eu não tenha sido notificado, mas eu acredito muito que isso está repercutindo na ponta também, esse excesso de carga de trabalho, excesso de demanda, porque a gente teve que mudar o processo de trabalho, como os colegas muito bem falaram aí. Então, eu acredito muito que, nesse momento, os aspectos emocionais, eles estão bem fragilizados. Mariana, Valquíria, para vocês que estão na ponta, né, vocês observaram alguma mudança no perfil nutricional dos pacientes? Olha, eu percebi, eu não consigo, assim, quantificar isso, porque não deu tempo, né? Eu fazia, durante esse tempo todo que eu estava afastada da UBS, era uma vez só por semana que eu ia para fazer esse telemonitoramento. E ao perguntar para o paciente como que estava a alimentação, a relação, sempre tinha uma fala: olha, eu acho que eu ganhei peso, as roupas estão mais apertadas, teve uma mudança de rotina muito grande, aquele usuário não sai mais para trabalhar, não caminha até o ponto de ônibus, está em casa, então os horários das refeições foi totalmente alterado, mais consumo, né, de industrializados. Então eu tive essa percepção, que teve uma mudança do padrão alimentar e essa queixa, né, de um possível ganho de peso. Eu também notei, também não tenho números para mensurar, mas o contato que eu tenho vendo alguns pacientes que já faziam acompanhamento comigo
percepção, né? A gente vai ficando com um olho treinado, então, que estão aumentando o peso. Outros referem muita queixa de eu tô comendo muito, eu tô comendo demais, eu tô muito nervoso, eu não tô podendo sair de casa. Eu acho que os deliveries também contribuem para essa piora do aumento do peso, então as escolhas não estão sendo tão saudáveis, tão assertivas em relação à qualidade dos alimentos. Então, acho que esse é um fator que atrapalhou um pouquinho. E eu estou notando entre os funcionários da minha unidade de saúde. Muitos funcionários estão aumentando o peso significativamente, e eles até, entre eles, fizeram uma brincadeira lá e lançaram um desafio para ver quem que vai conseguir nos próximos 30 dias não ganhar peso, não é nem perder, mas não ganhar, deixar de ganhar, né? Então, eu acho que o sobrepeso e a obesidade estão aumentando muito, e por essa qualidade má qualidade dos alimentos, principalmente por conta dos fast foods, dos deliveries, eu acredito que hipertensão, diabetes também vai aumentar um pouquinho. Eu já tenho visto alguns pacientes procurando a unidade de saúde, sendo atendidos em demanda com alteração glicêmica, que até então já estavam mais compensados. Alana, você tem alguma coisa para complementar? Eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha nos relatórios do SUS para ver se tem alguma alteração desse perfil de quem estava sendo atendido. Não tem muita diferença, porque, na verdade, é um público que a gente atende muito, que é o obeso, o hipertenso, o diabético, né, os pacientes com doenças crônicas ali. O que a gente percebeu é que, como os atendimentos eletivos eles estão reduzidos, né, que a gente teve um aumento maior desses casos emergenciais nas unidades de pronto atendimento. Então, pacientes descompensando por conta do diabetes e da pressão. Então, isso é algo que já está impactando diretamente. E é por isso até que agora em julho, apesar de que o Mato Grosso do Sul está numa crescente dos casos de Covid, as unidades da especialidade, das urgências e também da atenção primária estão retomando de uma maneira mais afica, assim, a questão desses atendimentos aos pacientes crônicos, porque se a gente não cuidar desses pacientes agora, a gente também vai ter uma onda muito grande de outras patologias, óbvios mesmo por conta disso. Lembrando, né, que os pacientes de risco, hipertensos e diabéticos, né, também têm complicações por conta do Covid, então a gente tem que cuidar muito desses casos ali. É uma constatação mesmo, né, de fato, é um problema sério que a gente não pode deixar de dar essa atenção, né, para o usuário da unidade de saúde. Para a Valquíria, a Érica está perguntando, né, você disse sobre a dificuldade no teleatendimento. Há alguma orientação nutricional junto aos familiares do paciente? Sim. Alguns pacientes, assim, a dificuldade são os idosos, né? Então, tem idoso com acuidade auditiva, então falar no telefone é extremamente difícil para a compreensão dele, né? Para essa escuta. E aí a gente busca algum familiar para poder estar orientando o familiar para poder dar esse suporte para ele, né? Mas também tem os casos daqueles idosos que não tem com quem contar. E aí a gente acaba recorrendo ao agente comunitário, se ele pode estar um pouco mais próximo na medida do possível para poder levar essa informação, para fazer essa orientação. E tem, né, bastante desses casos, né, pelo menos nos territórios, nos 2 que eu trabalho, de idosos que não tem nenhuma rede de apoio, né, que acaba a gente, com a estratégia, sendo, né, mais próximos para poder acompanhar o agente de saúde, para poder estar ali mais perto. Então, essa acaba sendo, assim, a dificuldade que eu senti na questão do uso da tecnologia para a oferta do cuidado da nutrição. Nesse público, né, que tem um pouco mais de dificuldades. Alguém teve alguma experiência que gostaria de compartilhar com relação à dificuldade no teleatendimento? Bom, então, a Marina Coutinho perguntou, né, como vocês estão realizando as atividades de educação nutricional e atividades lúdicas
nas unidades de saúde? De alguma forma, essas ações estão acontecendo? Nas minhas unidades, né, no parceiro que eu trabalho, não está acontecendo. As atividades, né, que envolvem os grupos, a aglomeração, foram todas suspensas. Sim, aonde eu trabalho também, né, as atividades estão suspensas, então, como eu transformei os meus grupos presenciais em grupos online, então eu acabo conversando com eles, mas infelizmente não tem a possibilidade de fazer uma atividade mais lúdica, cada um responde no tempo que consegue, né, então não tem como juntar todo mundo ao mesmo tempo para fazer alguma atividade. Eu até pensei em algumas coisas, mas não era viável. Aqui também as atividades coletivas, elas estão suspensas, né, por motivos de evitar aglomerações, né, mas daí o que a gente está ofertando agora são os vídeos, né, educativos através das redes sociais, grupos de WhatsApp. A gente também disponibiliza um drive para as unidades com todos esses vídeos, para que eles também consigam encaminhar para os seus usuários, independente de ter equipe NASP ou não. E alguns profissionais nutricionistas, eles mantêm o seu próprio grupo. A gente tem um grupo chamado EmagreSUS aqui, que é voltado para o emagrecimento saudável e para o manejo das doenças crônicas. Então, eles acabam também dando orientação via voz ou videochamada, dependendo do profissional. Então, essa é a ferramenta que a gente tem utilizado, né? E o que a gente quer agora é institucionalizar isso, criando uma rede, né, para que todo mundo tenha acesso a essa rede, porque a gente sabe também que tem pessoas que têm mais dificuldade em relação a isso. A gente tem um profissional que é psicólogo, que trabalha com as práticas integrativas, e que ela está ofertando isso de forma remota, e a gente viu, porque o maior acometimento, em todos os casos, é a saúde mental, né? Então, e aí, quando a gente tem a saúde mental prejudicada, ela interfere na alimentação, interfere em todo o nosso sistema. Então, essa é a forma que a gente está utilizando, né? O nosso desafio agora é tentar ampliar isso para que isso chegue a mais pessoas e que a gente consiga também ter o retorno disso, né? Que acho que é a nossa maior dificuldade. A Marielle, ela compartilhou, né, que nas unidades que ela atua, eles estão disponibilizando vídeos com orientações através de grupos de WhatsApp, tá? E a Juliana Cover trouxe um desabafo e gostaria de saber de vocês, né, na experiência de vocês, nas unidades onde vocês atuam, com as equipes que atuam, se os protocolos para a COVID na APS foram construídos com participação dos profissionais, ou se foi de forma semelhante ao município dela, né, que os protocolos foram realizados por profissionais que não fazem parte da equipe, né, e de forma verticalizada chegaram, né, foram impostos para as equipes de atenção primária em saúde. E ela coloca aqui no município algumas unidades de saúde, até hoje, né, não são solícitas em disponibilizar os EPIs necessários para os trabalhadores do NASF. Então, que é um problema que eles estão enfrentando. Gostaria de saber, né, como tem sido a experiência de vocês e a percepção de vocês com relação a estes protocolos, né, e a atuação diante desse momento da pandemia. Em relação aos protocolos, eu não conheço ninguém que tenha feito parte da elaboração disso tudo. Já chegou, foi também de uma forma muito vertical. Cada parceiro também se comporta de uma forma, então não sei se a Valquíria teve uma experiência diferente, mas com o parceiro que eu trabalho, não. E em relação à EPI, eu nunca tive problema. Inclusive, toda manhã, quando nós chegamos na unidade, nós passamos para pegar os EPIs, e dependendo do setor que cada profissional está, é um EPI que recebe. Então, alguns recebem também um avental descartável para colocar em cima do avental do jaleco, outros recebem luvas, dependendo de onde eles vão estar atuando naquele dia. Então, é muito individualizada a distribuição de EPI também, depende do profissional e o que ele vai fazer.
Tá. Mas todos, o mínimo, máscara, pelo menos, é para todo mundo. Também a mesma coisa, né? Foi algo meio verticalizado também. A questão que o próprio parceiro exige algumas coisas. Então, por exemplo, quem está na triagem dos sintomáticos usa mais EPIs, né? Usa avental descartável, face shield, a máscara N95. E aí tem toda uma regra, tem um local que foi separado para tirar todo esse EPI, considerando que o risco, né, de contaminação quando você tira todo o EPI é muito grande. Então, alguns fluxos foram criados pelo nosso parceiro, mas de um protocolo geral veio verticalizado. Não tivemos problemas também com o EPI. Toda manhã a gente chega, já pega nosso enxoval de EPI de acordo com aonde a gente vai ficar, porque muda também, como a Mariana falou. A gente assina que pegou e a gente tem direito à troca, né? Se caso danificar, tá lá disponível, não tem nada assim que regule, né, essa dispensação. Aqui, enquanto Estado, né, eu até comecei falando que eu fui meio que pressionado, né, essa é a palavra no começo, a ajudar a construir esses protocolos. O que eu vejo como muito positivo, porque eu acabei aprendendo muito, então eu participei desse processo de construir o protocolo de enfrentamento do Covid no estado de Mato Grosso do Sul. Só que com o passar do tempo a gente vê que os protocolos eles vão tendo que ser atualizados e vão tem ramificações. Então essa semana mesmo eu fiquei sabendo que 2 protocolos estavam saindo e aí eu fui nas pessoas e perguntei se eu poderia escrever pelo menos uns 10 passos sobre alimentação e nutrição para incluir nesses protocolos. Então me deram o positivo e aí eu estou construindo para anexar esses 2 protocolos, uma do sistema prisional e o outro não me lembro o nome agora, mas, por exemplo, os municípios de interior, eles sempre têm contato com a gente do Estado para tirar dúvidas e até mesmo para um apoio, e baseado nos documentos do Ministério da Saúde, a gente acaba dando direcionamentos. E é muito comum perguntar sobre protocolos do CISVAN, como que deve proceder, pesagem do Bolsa Família, protocolo de administração da vitamina A, então sempre tem essa demanda dos municípios para o Estado. Nesse momento do Covid, eu não fui a gente não foi acionado em nenhum momento por municípios do interior solicitando apoio para a construção de protocolo. Então, eu também acredito que nos demais municípios esse seja o cenário que a Mariana e que a própria Valquíria também apresentaram. Sobre EPI, como eu estou cuidando, por exemplo, de uma micro, né, a gente vê que esses municípios dessa micro relatam que não está faltando EPI para os profissionais dos municípios deles. Mas eu também não posso afirmar que esses EPIs são adequados ou que está, de fato, chegando aos nutricionistas, porque em nenhum momento foi informado para nós. Bom, aqui em relação aos protocolos, a gente tem uma equipe técnica que faz, que na verdade traduz, porque a gente recebe as notas técnicas do Ministério da Saúde e do Estado, e aí a gente traduz para a realidade do nosso município, né? Então, essa é a parte que a equipe técnica que tem na coordenação faz. Então, a gente faz isso, a gente está na 3ª versão já, saiu, inclusive, essa semana passada, né, e aí a gente faz todo o direcionamento em relação a isso. Então, essa nota, ela é conduzida por uma equipe técnica baseada nos documentos do Ministério da Saúde e do Estado e de acordo com a realidade do município. É dessa forma que a gente conduz. Em relação a EPIs, a gente tem, sim, dificuldades, né, muitas vezes ela não chega em tempo hábil para a gente conseguir desenvolver mais ações do que a gente gostaria, então muitas vezes a gente não consegue avançar em mais atividades por conta dessa dificuldade de chegar a tempo, em tempo hábil em relação a isso, então a gente tem sim essa dificuldade, e é bem interessante, porque quando a gente falou de concurso, a característica aqui do município, uma coisa do Estado que a gente quer manter, são os concursos públicos, a gente faz um trabalho muito forte aqui não contra, né, mas evitando de ter organizações sociais e da gente manter os concursos públicos, porque a gente entende que quanto mais tempo aquele profissional conseguir desenvolver seu trabalho, mais é mais fidedigno, a gente consegue ter continuidade, na verdade, que é uma dificuldade. E agora, né, a gente percebe que as OS, em relação a materiais, elas têm maior agilidade de receber esses materiais do que um serviço público, porque a gente tem toda
um segmento aí para aquisição, licitação, né? Bom, tem mais uma fala aqui, né, da Juliana Poleto, com relação à importância da formação profissional, né, do nutricionista, em relação a ter essa sensibilidade para atuar na atenção primária em saúde, né? Então, que realmente precisa ter, né, um cuidado especial com o ser humano, cuidado especial com o outro, para poder estar desenvolvendo o seu trabalho. E aí, uma outra colega ainda questiona a questão não sei se vocês recebem estagiários de graduação em nutrição no trabalho de vocês? Se vocês poderiam estar falando um pouquinho da atuação, né, e de desenvolver, né, esse trabalho junto com estagiários, né, com nutricionistas em formação. Eu adoraria, mas nunca recebi. Você já recebeu, Valquíria? Não, eu também adoraria, mas nunca recebi ninguém. Alana, Anderson, vocês recebem estagiários? É algo assim que abrilhanta o nosso trabalho. É muito enriquecedor receber estagiário, porque eles trazem sempre um renovo para a gente. Aqui é campo obrigatório de estágio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e a gente também já recebeu estagiários de um programa estadual de bolsas, né, que é o Vale Universidade. Então, e eles ajudam muito na parte da gestão, de construção de relatórios, eles acompanham tudo que a gente faz, então, quando tem reunião do Conselho, reunião da Kaizen, eles vão, e eu não pouco eles em nada, inclusive quando a gente vai tratar de assuntos bem espinhosos, assuntos políticos mesmo, que a gente às vezes está falando de gestor, eles estão lá com a gente sempre pede para pautar pela ética, mas a gente não priva o estagiário de nada, e eles acompanham mesmo a nossa realidade, até mesmo de, às vezes, ter que realizar o trabalho um trabalho mais administrativo, né? E como alguém aqui já colocou, né, que acho que a professora Zaldinete falou que o profissional de saúde coletiva, ele é um profissional mais abrangente, né? Então, por exemplo, principalmente de pandemia, a gente é de saúde coletiva e, de repente, eu me vi falando sobre branqueamento, né? Então, a gente meio que se assusta. E o estagiário de saúde coletiva, que depois que ele passa aqui com a gente, ele sempre agradece e fala que ele teve uma outra percepção, que ele não via saúde coletiva com a importância que ele vê depois que ele sai desse período que ele passou com a gente. É um período sempre muito curto, de no máximo 3 meses, mas é muito valioso. Aqui no município também a gente recebe acadêmicos de várias instituições, inclusive da professora Oswaldinete, que está aí querendo que eles retornem já, só que a gente está aguardando as orientações do órgão, né, competente em relação a isso. É muito importante esse processo, porque a gente consegue também angariar pessoas que entendam um pouquinho e que curtam esse trabalho, né? Eu posso falar por experiência própria que quando eu fiz o estágio de saúde coletiva não foi nada atrativo, então a gente procura, e é uma coisa que eu sempre converso com as meninas, com as colegas, que a gente precisa ofertar da melhor forma possível para ajudar na formação, porque esse profissional pode ser um futuro colega, né? Então a gente quer formar colegas que desenvolvam um bom trabalho. Aqui no município também a gente teve recentemente a residência multiprofissional em saúde da família, que é acho que é a maior do Brasil em saúde da família específica, só que a gente não conseguiu que entrasse a nutrição, porque a gente não tinha na época ninguém com mestrado, né, para assumir a tutoria dentro da secretaria. Foi até essa questão que nos motivou, né, eu e mais uma colega que está aqui, que é a Marielle, da gente entrar no mestrado, para a gente garantir proximamente que a nutrição também entre na questão da residência multi, que eu acho que é um ganho muito interessante. Eu acho que o grande diferencial de mudança da estratégia de saúde da família, da atenção primária e da saúde pública como um todo é o processo de formação, né? A gente teve um processo de formação diferente, muito voltado para a parte uniprofissional, e a gente precisa garantir que esses profissionais futuros, que eles já recebam essa orientação de como manejar no dia a dia. Acho que esse é o foco principal, e a gente tem um papel importante nisso, né? Aqui em Campo Grande a gente tem unidade de saúde escolas, para a gente tentar fomentar
essa questão com o pé de saúde, tem a Universidade Federal e outras instituições privadas também adentrando. E eu acho que uma coisa bem bacana que o Anderson falou é que a nutrição entrando na gestão. A gente tem aqui 1/3 dos nossos nutricionistas aqui em Campo Grande estão em gestão. Então, a gente tem espaço para isso. E talvez a gente tenha que abrir espaço também para a formação de profissionais, viu, Oswaldinete? Abrir campo de estágio para gestão, para que eles possam vivenciar um pouquinho isso também. Só complementando, porque no nível estadual é muito comum, quando entra um nutricionista em determinado município, eles sempre reportam a gente, eu caí de paraquedas aqui, eu não sei como atuar. O que eu tenho que fazer? Né? Principalmente no que diz respeito a tocar os programas como o Sisvam, Bolsa Família, Vitamina A, Saúde de Ferro, etc. Então, uma das estratégias daqui da secretaria, né, a longo prazo, é justamente isso que a Alana falou. É a gente sensibilizar um acadêmico para, quando ele estiver na ponta, ele ter esse desejo de atuar na saúde coletiva, né? E aí a gente tem um profissional ali mais sensível, né, e a realizar esse trabalho, né? E também, por exemplo, quando a gente tem aqui no estado de Mato Grosso do Sul, muitos poucos municípios com CEA, por exemplo, né? Então, esse meu estagiário que eu recebo aqui, que eu levo ele para uma reunião, para uma assembleia do CONSEA, ele entende o que é o CONSEA, ele participa, ele gosta, ele vê que é importante, então quem sabe um dia que ele estiver num município do interior, ele não lembre que ele pode ali começar todo o movimento para instituir esse conselho, né? Então, essa é a nossa perspectiva. E não só enquanto os estagiários, mas assim, a gente é aberto a todas as universidades e todas as ações que a gente faz, a gente acaba sempre convidando todas as universidades, independente daquela que a gente recebe estagiário ou não. Complementar o que o Anderson falou, porque quando a gente pensa no estagiário, parece que o campo da gestão é um pouco mais difícil de conseguir espaço para o estagiário, mas a experiência que nós temos que é fundamental quando o aluno consegue estar no estágio na gestão e na ponta, ele consegue ver realmente como que a política, no caso a PNAM, a política de segurança alimentar, a política de alimentação e nutrição, como que elas funcionam, né? Nos dois polos, nos dois pontos. E isso tem sido uma experiência muito rica, e a gente agradece aí o Anderson, que tem sido nosso parceiro, a Alana, gostei da ideia, vamos buscar mais esse campo de estágio lá para os nossos alunos, viu? Obrigada. Olha, nós temos várias perguntas ainda, né, que foram colocando no chat agora, né, nos últimos minutos. Infelizmente, por conta do horário, nós não vamos conseguir, né, passar para os nossos palestrantes, para os nossos debatedores. Eu vou passar para a Oswaldinete, mas eu acredito que a Nina, a nossa presidente, quer ainda falar com vocês. Quer falar? Pode falar, Nina. Oi, posso? Claro. Vou aproveitar, né? Vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, eu queria falar, assim, alguns assuntos que eu ouvi entre os palestrantes e queria dar uma notícia. Primeiro, que é Mato Grosso do Sul. Deus me livre de falar errado, minha gente. A Oswaldinete e a Rita não nos perdoam. Então, vocês de Mato Grosso do Sul, tenham certeza que nós não... A gente já fala Mato Grosso do Sul. Já ficou assim, entendeu? E uma notícia aqui sobre o NASP. Nós estamos programando, muito em breve, em agosto, eu acredito, pela Comissão de Fiscalização, um evento que vai abordar esse assunto, falando do NASP entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, é uma notícia que eu queria dar para vocês, tá? E outra que eu não poderia deixar de falar é sobre as entidades de classe, que eu vi o Anderson falando, né? É outra notícia, Anderson. Nós, da nossa nova gestão, temos uma preocupação muito grande em trazer para a proximidade as entidades de classe. E nós estamos programando eventos. Ainda não sabemos se vai ser live, se vai ser entrevista, mas com certeza
nós queremos fazer entre a ASMAN, entre o Sindicato de Mato Grosso do Sul, entre a PAN, entre o Sindinutri, enfim, com o Conselho. Então, nós queremos fazer isso, muito voltado, porque os nutricionistas, eles não conhecem as nossas entidades. Esse é Eu vivo há anos em entidades de classe, ou como voluntária, ou atuando, e o que a gente sente? Que os nutricionistas não participam. Então, eu sempre vou repetir, cada nutricionista deveria escolher uma entidade e participar, porque assim eles iam entender o que é a entidade de classe, o que é trabalhar voluntariamente em prol da categoria, visando um crescimento, criando ambiente e espaço como esse que estamos aqui para futuros nutricionistas. Vocês falaram de estágio, eu sou defensora também de estagiário. Hoje, eu posso falar que eu tive vários estagiários que hoje, se ele não tivesse passado numa determinada área, como vocês, a área que nós estamos falando, eles não iriam, eles iam preferir outros caminhos. Então, o estagiário é muito importante, sim. Da mesma forma que eu digo que o nutricionista deveria conhecer as entidades de classe. Então, gente, parabéns a vocês, ao Anderson, Valquíria, a Alana, a Mariana, pelo excelente trabalho que cada um de vocês desenvolve nos seus trabalhos. Agradecer a Oswaldinete, a Rita, a comissão. Gente, é tanta gente que a gente tem que agradecer que eu acabo me perdendo aqui, porque eu estou feliz, eu sempre fico feliz. O pessoal não me aguenta que eu falo, você está feliz? Se não está, fala o que te incomoda. Porque assim a gente cresce, a gente não guarda para a gente. E hoje eu estou feliz mais ainda de ver vocês discutindo, trabalhando, crescendo. Gente, obrigada por estarem conosco até o final. Isso é muito bom. Tá? Beijo a todos com carinho e até amanhã, se Deus quiser. E tenham uma boa noite. Tchau, eu me meti no final, porque não podem me deixar falar, eu falo. Obrigada, Nina. Nós é que agradecemos a sua alegria, a sua presença conosco. Muito obrigada, viu? Nós queremos especialmente agradecer o Anderson, a Alana, a Mariana, a Valquíria, pela disposição em compartilhar conosco um pouco da experiência de todos. Eu acho que nós vamos sair deste chá, né, saciados, porque foi muito rica a discussão, e eu acho que ainda mais apaixonados pela saúde coletiva. Então, muito obrigada a todos que participaram.